Porque aquela coisa, isso é uma coisa que as pessoas não conseguem entender. Quando alguém chega e fala, que agora o pessoal mais conspiracionista maluco fica falando esse discurso, que é assim, são as palavras certas com o pensamento errado, que a universidade não é para qualquer um, né? É óbvio que a universidade não é para qualquer um, sabe? Bater cimento também não é para qualquer um. Mas não é porque, não, tem pessoas mais capacitadas para entrar na faculdade. Não, tem nada a ver com isso. Tem a ver porque tem pessoas que têm um talento ou que têm uma condição, etc., para poder seguir no meio acadêmico, para fazer esse tipo de coisa. E as pessoas usam esse tipo de fala para justificar que a gente tem que manter uma elite na coisa, e não é verdade. O filho do milionário pode ser um idiota, entendeu? E o filho da empregada doméstica pode ser um gênio. O que a gente fala com relação a isso é que você dando oportunidade para todo mundo ir para a academia, você consegue selecionar melhor aquelas pessoas que são boas para isso. É como eu falo, a gente não tem como saber se nasceu um Beethoven na Papua Nova Guiné. Porque a gente não porque ele não vai saber que é um Beethoven, ele vai ficar batucando em árvore e falar, nossa, olha que interessante, tipo, dá um piano para esse cara, né? E a gente não tem como. Então, quando você pensa nessa maneira, é que eu falo, óbvio que a universidade não é para todo mundo. Mas isso é mais um motivo para você dar a oportunidade para todo mundo entrar na universidade. É mais um motivo, porque aí você descobre quem são aquelas pessoas, né? É o que o pessoal fala, um acadêmico pode ser, assim, não é qualquer um que pode ser um acadêmico, mas o acadêmico pode ser qualquer um. Né? Então, tipo, a gente não sabe quem que vai ser um grande cientista, quem que vai ser uma grande coisa. Então, eu até acho que algumas pessoas naturalmente interessadas, que vêm de ambientes extremamente pouco escolarizados ou pouco intelectualizados, escolarizado nem tanto, mas intelectualizado, né? Porque você pode ter o diploma do ensino médio e, enfim, e não saber, e não usar para nada. Mas as pessoas nesses ambientes, eu recebo muito comentário de estranho no ninho. Moro numa cidade de 12 mil habitantes, eu sou a única pessoa da cidade que se interessa por ciência. E todo mundo fala que é um absurdo, que não sei o quê, eu tenho pensamentos diferentes, o povo da minha cidade só pensa em, sei lá, em rodeio, vai na igreja e faz não sei o quê, e eu estou preocupado com, sabe, com uma florestinha que tem ali atrás que o pessoal quer derrubar para fazer, sei lá, para plantar cana, né? E eu sou o único que tem ali. E aí eu falo, o pessoal fala, o que eu faço, Pirula? Eu falei, sai daí. Você está no lugar errado, vai para a cidade grande. Ah, mas é que se eu não estiver aqui eu não faço nada. Eu falei, então mata no peito, porque não tem jeito. Não vai ter jeito. Você pode até tentar angariar alguma pessoa na sua cidade, mas não vai acontecer. Você está num ambiente meio complicado. Agora, enquanto você estiver vivendo num ambiente tão inóspito e tão hostil assim para o seu tipo de pensamento, sei lá, assiste meu canal. Manda DM para mim, se eu puder eu respondo, sabe? Se tiver uma pressão insuportável, sabe, manda DM, sei lá, tem o pessoal do Science Vlogs aqui, se não puder conversar comigo, conversa com outras pessoas, tal, mas pelo menos você não se sente tão abandonado, né, mas enfim. Tu pode criar um livro na linguagem do pessoal daquela tua região, falando sobre a importância da ciência. Pode ser, mas eu acho que não é uma questão de linguagem, é uma questão de interesse. Isso é uma coisa que até a gente comenta, eu acho que um pouquinho no livro, eu não me lembro agora, que foi um capítulo que foi você que escreveu, mas há uma influência muito maior do meio do que da criação dentro de casa. Isso daí é uma coisa que já todo mundo sabe, tem uma explicação evolutiva para isso, inclusive, entendeu? Nós fomos criados, né, na verdade nós fomos, assim, nós somos, a nossa sociedade é moldada, e não só a nossa, do chimpanzé, a matilha de cachorro, de lobo, etc., é moldada para que nós saibamos sobreviver nessa sociedade. Eventualmente isso inclui seu pai e sua mãe, mas eles estão lá como personagens. Eles não são a base disso. É o motivo pelo qual os filhos falam com o sotaque dos colegas de escola e não com o sotaque dos pais. Exatamente, exatamente, entendeu? Eu cansei de conhecer colegas meus lá de São Paulo, que os pais são cariocas, os pais são cearenses, e o filho é paulistano, entendeu? Então, fala com sotaque paulistano. Então, quando você vê esse tipo de realidade, é por quê? Porque a criança, o jovem, ele vai tentar desesperadamente se introduzir no ambiente que ele vive. Se no ambiente que ele vive todo mundo fuma maconha, ele vai fumar maconha, não interessa o que os pais façam. Não interessa. Assim,
sendo o tiozão reaça, é aquele lance das más companhias, sabe? É verdade, as más companhias é verdade, isso existe. Talvez aquilo que o seu pai acha que é uma má companhia não seja, né? Mas de fato existe o lance das más companhias, isso é fato. Então, a gente tem uma questão muito maior. Uma pesquisadora, se não me engano, da Suécia, que ficou bastante famosa, vai me fugir o nome agora, porque é um nome impronunciável também, então talvez eu possa ser desculpado por isso, mas ela tem uma questão muito... Ela fala que em torno de 10% do que nós somos é o que a gente pega da família. 90% é o que a gente pega da convivência da escola, do pessoal da rua e da mesma idade que você... E etc. Obviamente, a coisa relevante da família, ela vem depois que você envelhece. Então, por exemplo, você começa a dar mais valor para sua família depois dos 20 e poucos anos. Antes disso, você quer se livrar dela loucamente. Entendeu? É aquela coisa assim, eu tenho que primeiro me inserir no mundo, depois que eu conseguir me inserir no mundo, aí eu vou ser grato à minha família. Antes disso, não. Antes disso, para de encher meu saco, mãe. Sabe? Sua velha chata. Para de encher meu saco. Entendeu? É mais ou menos isso, entendeu? Pai, eu sou viado, pau no seu cu, entendeu? Essa que é a coisa, entendeu? E por isso que a gente tem tanto esse choque de cultura que a gente fala. Aí o pessoal fala, nossa, a juventude hoje está perdida porque ouve funk. A juventude está muito mudada. Está muito mudada. Cara, na década de 60, quem ouvia Beatles era do capeta, né? Na década de 50, quem ouvia Elvis era um sodomita, sabe? Esse aqui é o ponto. Sempre vai haver esse tipo de coisa, porque a gente é feito para... Isso acontece em chimpanzé, a probabilidade de acontecer com a gente é muito grande. E Luna, nesse ponto que você faz só um comentário rápido, acho que no livro do Carl Sagan, Mundo Assombrado pelos Demônios, tem um comentário, não me lembro de quem que era, falando que da antiga Grécia os jovens estão mudados, não tem nada a ver. Que é um texto egípcio. Que legal. Se eles passaram É por impressionante. isso há 3.000 anos atrás, Imagina. Não, mas aí então, lembrando aquilo que você estava falando com relação ao ambiente, sei lá, você vive numa cidade pequena, que todo mundo, não precisa nem ser uma cidade pequena, às vezes é um bairro, em que todo mundo está só preocupado em, sei lá, ir no bar beber cachaça, o pessoal da sua idade. Vai no bar beber cachaça, vai no baile dançar e dar uma sarrada, e vai fazer, só faz isso. Enquanto você não tira da questão global daquilo ali, enquanto você não coloca a questão intelectual como sendo algo relevante para o grupo, não vai acontecer. Não vai acontecer. Enquanto você não chegar para aquele grupo, aí não me perguntem como fazer isso, mas enquanto você não colocar naquele grupo... Bom, isso aconteceu com o bolsonarismo. Né? Conseguiram colocar que política é importante em lugares que nunca falaram de política, mas só é importante porque a gente virou um país comunista. Nós estamos a Coreia do Norte. Né? E aquela coisa. Então, quando você vê esse tipo de coisa, você vê que dá para fazer. Infelizmente só com coisa ruim. Mas talvez desse para fazer isso com ciência. Talvez desse. Talvez a gente conseguisse. Só que a gente tem que fazer isso, tem que partir de dentro dessas sociedades. Então, talvez o que essas pessoas... É que o estranho no ninho não vai conseguir fazer nada, ele só vai tomar porrada. Mas se a gente conseguisse, talvez, transformar a ciência numa coisa que, nesses ambientes em que ela não é penetrável ainda, ou não penetrou, fazer com que, tem que ser por capilaridade, não dá para ser forçado. Se um adulto chegar para os jovens e falar ciência é legal, eles estão naquela fase que tipo, adulto é um saco. Sabe? Então não adianta, tem que ser uma coisa de dentro para fora. Então, sei lá, tem que introduzir uns espiões ali, sabe? Pegar um pessoal lá, juntar, fazer um bunker, treinar eles e falar, vocês vão fazer um jeito, pegar os alfa das escolas, das coisas assim, chegar aqueles que todo mundo liga, que todo mundo quer ser igual, e falar, velho... Você vai gostar de ciência, meu amigo, que é assim que a gente vai fazer. Então, talvez esse seja o jeito, né? De fazer com que, tipo, ao invés do pessoal ficar, sei lá, se orgulhoso de, sei lá, quantos caras ou quantas meninas beijou na balada, ficar orgulhoso de quantos livros leu no fim de semana. Talvez isso fosse uma coisa, talvez eu esteja sonhando demais, mas enfim. A partir dessa questão da ciência no dia a dia, como você vê como jovens cientistas, jovens não jovens cientistas, jovens que querem se tornar cientistas, querem ser pesquisador, querem ter uma carreira acadêmica, sabe, querem uma vida nisso. Como vocês veem eles tendo esperança nesse cenário? Eu sei que é muito bom. Mas, baseando no que a gente está vendo agora, parece que tá decaindo, sabe?
Eu nunca fiquei tão feliz de... Só um ponto. Essa tem que ser a última, senão não vai dar Tá tempo bom, de tá bom. pra todo mundo, tá? Eu nunca fiquei tão feliz de já ter terminado o doutorado, só falo isso. Vai, complemente que aí a gente já responde junto. Não, é que ele perguntou sobre pessoas que aspiram a essa carreira, né? A carreira acadêmica, como cientista. E aí eu queria emendar, e para quem já é cientista, para quem está na academia, para quem trabalha com isso, o que vocês dão de dica pra gente? Porque muitas vezes a gente se sente culpado de tudo que está acontecendo, essa onda conservadora, essa onda de mitos aí. Qual é o nosso papel? Será que a nossa culpa é tão grande ou não é tanto? O que a gente pode fazer? Essa semana eu descobri que a culpa do Bolsonaro ter sido eleito é minha. Né? Sei lá, uma turma de marxistas radicais está com ódio de mim por N motivos, dizendo que tipo, não, a culpa é sua. Porque eu declarei voto no Haddad, eu não entendi até agora por que essa é minha culpa, mas tudo Faltava bem. tipo 2 dias pra eleição que você declarou voto. Então, isso é um motivo. Isso é um motivo. Eu tinha que ter declarado, sei lá, desde 2018, desde 2017. Falei, gente, calma. Né? Mas enfim, isso é uma coisa... não se sinta culpada. Primeira coisa, eu acho que ninguém não tem que se sentir culpado com relação a isso. Talvez... Não é do indivíduo, né? É o sistema que não ajuda a ciência no Brasil a sair. Isso daí é assim... trabalha contra. A ciência já está problemática há muitos anos. Isso agora é só o... Eu ia falar cereja no bolo, mas isso é muito limpinho, né? É o milho no topo da merda, assim, né? Tipo, sabe, é isso que eu ia falar. O que está acontecendo agora é só isso. Mas a gente já estava na merda. Isso não é uma novidade. A coisa só piorou por N motivos. E o pessoal martela sempre que a culpa é da academia científica também, né? A academia como um todo. Há uma culpa que não dá para tirar, mas essa culpa ela é mais do sistema como ele se montou do que das pessoas como indivíduos, né? Ela é mais de como que a ciência funciona no Brasil. A questão absurdamente burocrática da ciência, as metas que são estabelecidas para os próprios pesquisadores, né, para os alunos, tudo isso é muito mais o que acaba gerando esse tipo de coisa. Tanto é que a academia agora, eu nunca vi tanto congresso falando de divulgação científica. Né, a divulgação científica é o novo, o que você falou? A nova paleta mexicana. A nova paleta mexicana, Todo lugar abre um. Todo lugar abre um, né? Como é que é? Frozen iogurte também, né? Que na época tinha em todo lugar. Então... Cara, agora todo mundo fala de divulgação científica. Eu sou chamado cada, sei lá, né? Você também, né? Tipo, pelo menos 3 congressos por semestre para falar sobre divulgação científica. Eu já não sei mais o que falar. Porque você chega e fala, tá bom, mas não tenho o que fazer nesse sentido, sabe? O pessoal tá batendo cabeça, não sabe como fazer, não sabe como se comunicar e tá desesperado porque tá com essa sensação de culpa. Eu falo assim, too late. Agora, não é que não há o que ser feito, não é para desanimar. Né? O Átila acredita que o ideal é pegar quem já deu certo e explorar essas pessoas. Então, por exemplo, ao invés de você criar o seu canal no seu laboratóriozinho de 10 pessoas, que 15 vão ter 15 visualizações, os 10 pessoas do seu canal e a mãe de metade, porque a mãe da outra metade nem vai ter saco de ver, ao invés de você fazer isso, sabe, contata eu, contata o Reinaldo, contata o Átila, contata o Emílio, contata essas pessoas e fala, vocês que já têm um canal, vocês que já falam disso, falem da minha pesquisa, fala do que a gente faz, entendeu? Talvez seja melhor do que milhares de iniciativas independentes. Agora, se você te conhecer uma pessoa absurdamente talentosa, aí beleza, põe no meio que a gente ajuda. Né? Porque há um certo talento nessa questão da comunicação. E, principalmente, nada substitui o professor em sala de aula. Nada. Nada, não adianta. Eu falo para, sei lá, quase 800 mil pessoas, eu não olho no olho de nenhuma dessas pessoas, eu não sei a realidade de nenhuma dessas pessoas, eu não sei o que elas estão fazendo, eu não sei o que elas estão falando, eu não sei se elas estão vendo o meu vídeo de verdade, se elas deram o play e foram fazer outra coisa, eu não sei se elas estão prestando atenção, eu não sei se tocou o telefone no meio, eles não pausaram, perderam um pedaço, eu não sei. O professor sabe quem é o pai do aluno, o que ele está acontecendo, quem apanha em casa, quem tem pai alcoólatra, quem que é criado sozinho. O professor sabe dessas coisas, ele sabe da realidade, sabe? Quem os pais são analfabetos, quem os pais são professores. É o professor, é aquela pessoa que lida diariamente com a pessoa é que vai conseguir fazer isso. Nós somos suporte para os professores, mas enquanto a gente não der auxílio para os professores, nada vai mudar.
Entendeu? Então, os professores têm que ser mais bem preparados, então tem que dar atualização para os professores, entendeu? Tem que dar mais preparo para os professores, para as pessoas que... Tem que pagar os professores, né? Ninguém vive de vento, né? E é muito legal quando a pessoa é um idealista, mas chega uma hora que também enche o saco, né? Tem que dar autoridade para os professores, não autoridade no sentido deles serem autoritários, né? Mas no sentido de que eles possam conduzir uma sala de aula sem aquela questão daquela sensação que ele tem de, como é que se fala? De impotência, porque os alunos... porque os alunos não acontece nada com eles, entendeu? Que ao contrário do que todo mundo fala, não é o que o Paulo Freire pregava, né? Que os alunos fizessem o que quisessem, que fosse uma zona, né? Enfim, então quando esse tipo de coisa acontece... aí sim, a divulgação científica, ela entra como suporte. Então, por exemplo, eu sou professor, eu estudei 30 anos atrás, e eu recebo essas mensagens, e eu, assim, não lembro nada de, sei lá, imunologia. Não lembro, então eu não tenho livro para pesquisar, ou então, sei lá, minha formação foi ruim. Né? Tipo, fiz uma faculdade ruim, fui por correspondente, Instituto Brasil, né? Instituto Brasileiro, aquele negócio que mandava pra lá e pra cá. Cara, eu fiz isso. Mano, um vídeo do Átila sobre imunologia, um vídeo meu sobre vacinas. Cara, é mais fácil pra ele passar aquele vídeo. Mas pelo menos ele tá acompanhando os alunos de perto. Então eu prefiro que passe meu vídeo em sala de aula, mas que haja um professor, do que o aluno ver meu vídeo em casa e eu não ter a certeza de que ele acompanhou e que ele entendeu tudo. Sabe? Tem professores que estão dando aula em faculdade que não tiveram cladística. Não tiveram. Eu não tive cladística na faculdade, tive que aprender isso no mestrado. Porque é uma coisa razoavelmente nova.